Encontre os extremos relativos e os pontos de cela da função dada. Então nós temos aqui uma função de duas variáveis, tá? Nós podemos observar no gráfico que existe esse ponto aqui, vamos determiná-lo. Graficamente a gente observa que é um ponto de mínimo, mas vamos analisar. Para isso, nós vamos pegar a função e fazer a derivada parcial dessa função de duas variáveis em relação a x, que é derivada desse, desce o 2, tá? Conserva o parênteses e subtrai uma unidade. E a derivada da base, a derivada de menos 1 é 0, e a derivada de x é 1, 1 vezes 2, 2. A derivada desse parênteses em relação a x é 0, tá? Depois eu pego essa derivada, estou analisando a derivada em relação ao eixo x, igual a 0. Vou encontrar, o 2 passa dividindo, vai ficar 0, o menos 1 passa para o outro lado positivo, x igual a 1. E eu vou fazer o estudo de sinal dessa função. Então eu vou ter menos, mais menos, a função é decrescente na direção x, e mais a função é crescente, porque a derivada é positiva. Vou fazer a mesma coisa para analisar na direção y. Então nós temos, eu vou derivar parcialmente em relação a y. A derivada desse parêntese é 0, porque a variável é y. A derivada aqui desce o 2, fica o 2 na frente, conserva a base, subtrai uma unidade. E a derivada de dentro, derivada de menos 3 é 0, e a derivada de y é 1. 1 vezes 2, 2. Vou pegar a derivada igual a 0, tá? E aí 2 passa para o outro lado dividindo, 0 dividido por 2 dá 0, dividido por 2 dá 0, e o 3 está somando, subtraindo para somando, então y igual a 3. Vou fazer o estudo de sinal dessa função, dá menos, derivada negativa significa que nessa direção aqui, que nós estamos analisando o eixo y, a função é decrescente, derivada positiva, porque eu estou estudando a derivada, a função é crescente. Então observe que nós temos decrescente, derivada nula, crescente, decrescente, derivada nula, crescente. Então, como nos dois lados eu vou ter um mínimo. Então eu posso dizer que o ponto x, aqui é x, 1, y, 3 é um ponto de mínimo, tá? Você analisa nas duas direções e chega ao ponto de mínimo. Se por um acaso aqui fosse mínimo num lado e máximo no outro, eu teria um ponto de cela. Para fazer o gráfico, nós podemos usar o Demos 3D botando a expressão. Então, até a próxima.